A paz do Senhor Jesus. Estamos no segundo vídeo falando sobre o Império Grego. Vamos ver agora a história e geografia da Grécia. Os gregos são originários da Península Balcânica. Eles são vindos do norte, das planícies eurasianas, indo-europeias, e eles vão chegar até a Grécia e vão habitar naquele local devido ao clima daquela localidade. Um clima bem ameno, o céu e o mar sempre azul, e ali eles vão permanecer tentando criar uma condição de vida melhor. Como a terra da Grécia continental ela é muito limitada, esses habitantes procuraram então outras terras próximas para que pudessem habitar. Então os mesmos passam a habitar em algumas ilhas próximas da Grécia, haja vista que existem muitas ilhas, ilhotas naquele local. Vimos na Ásia Menor a Eólia, a Jônica e Dória, ao sul da Itália, Magna e Crécia, e na costa egípcia, Naucratis. São ilhas importantes que passaram a ser habitadas por esse povo. Podemos também perceber, dentro da história da Grécia, que a mesma era composta de várias polis, de várias cidades, feito de reuniões de tribos. As mesmas pareciam ser de um povo heterogêneo. Contudo, o que fincava ali um laço entre eles era a cultura, a língua grega, a religião grega, os poemas, os pensamentos. Apesar dessas polis serem individualistas, mas quando havia algum perigo, a Grécia então ela se aliava e lutava contra aquele perigo. É interessante isso, que existe a expressão sincretismo, ela vem da palavra grega sincreta, que quer dizer se unir por Creta, ou seja, nos unirmos por, mesmo tendo aspectos diferentes, para que desta maneira possamos defender algo em comum. O que era em comum entre eles? O ser grego, a cultura grega, a sua nacionalidade mediante a cultura falava mais alto do que as suas diferenças regionais. A Grécia ela permanece organizada em facções durante algum período. Apenas em 359, quando vai haver uma intervenção macedônia provocada por Filipe II, também conhecido como Filipe o Déspota, ele, no exílio, começa então a pensar em unir a Grécia de uma forma onde o seu império pudesse colocar-se acima das autoridades fragmentadas e criar um único governo pautado num pensamento de monarquia, aonde que ele fosse o rei. Ele acaba conseguindo isso mediante ao fato da paz de 338, durante o período de Tebas. Acaba ele tendo alianças, ele faz uma liga
entre algumas cidades gregas, e então ele vai fazer uma investida às cidades que ainda resistiam a ele. Desta forma, ele vai introduzir o que é chamado de hegemon, ou seja, o generalismo. Esse generalismo, ele tinha nome, e era Filipe. Com a morte de Filipe, aproximadamente em 336, vai haver uma revolta, ou uma tentativa de revolta em Tebas. Mas, contudo, ela acaba sendo sufocada. A morte de Filipe II, ele vai trazer em cena um homem que iria mudar a história do mundo e a história da própria Grécia, que era Alexandre o Grande. Perante a Grécia bizantina, após 395, a Grécia ela é incluída ao Império Romano do Oriente. Ela foi totalmente devastada por várias invasões e vimos em 547 os eslavos vão se instalarem naquele local. Ambos vão se converter ao cristianismo a partir do século IX, enquanto os primitivos habitantes refluíram para as regiões costeiras e para as ilhas da Grécia. Existe um personagem de grande importância na Grécia que é conhecido como Alexandre Magno, Alexandre o Grande. O nome Alexandre III Magno ou Alexandre o Grande, rei da Macedônia, filho do imperador Filipe II da Macedônia e de Olímpia, que era princesa de Epiro. Ele vai nascer entre 20 a 30 de junho de 356 a.C., na região de Pela, na Babilônia. Em 336 a.C., seu pai Filipe II, ele foi assassinado, mediante essas tramas que é tão comuns na história, onde reis são assassinados para que seus impérios venham a ser tomados. E Alexandre, então, ele vai subir ao trono da Macedônia, iniciando a sua trajetória de conquista e até mesmo a trajetória de helenização do mundo antigo. Alexandre o Grande, ele não era apenas brilhante mediante a sua cultura, mas também ele era tático, um general habilidoso, um homem de guerra com pensamentos bélicos, aonde podia trazer todo o sentimento de conquista por onde quer que ele passava. Apesar da história falar que ele era valente e generoso, Alexandre o Grande também ele era um homem cruel, quando a situação era proposta de divergências políticas ou de divergências pessoais. Conta a história que ele, embriagado, em meio a uma discussão, ele vai assassinar um dos seus melhores amigos, Crito. Ele depois se arrepende disso, mas, contudo, cometeu tal assassinato. Ele tinha uma forma de governo aonde levava a cultura e também o poderio militar para tentar sufocar as rebeliões que ali estavam sendo cometidas. Para unificar suas conquistas, Alexandre fundou várias cidades
ao longo dos territórios, muitas das quais uma delas se chamou Alexandria. Essas cidades eram polos de cultura e de ação helenista mediante ao governo. Vimos também que Alexandre estendeu amplamente a influência da civilização grega. Ele, como estudante de filosofia e militar, então ele leva essa cultura para os outros lugares. Vamos dar uma paradinha no nosso vídeo de 10 minutos e logo nós estamos retornando.